boa tarde, galera esperta, canal Educação. Tudo em paz por aqui, terceirão? Aquele abraço do tio Madison e toda a nossa equipe, desejando para vocês luz, arte, vida, muito amor, galera. Tranquilidade por aí? Os corações todos vibrando amor? Maravilha, galera. Todos bem-vindos a mais uma aula de arte, tá bom? Toda a nossa equipe e o tio desejando para vocês comunicação, troca de informações, tá bom? Galera de Baixa Grande do Ribeiro, Pimenteira, São Gonçalo, nossa querida Rosário, o Alan Everton pelo YouTube e a Antônia Cláudia. Um abraço no coração, meus amores. Galera, hoje nós vamos falar de uma temática bem delicada, né? O impacto da censura na produção artística brasileira. Uma hora a gente vai perceber que foi pesado a censura, foi extensiva, hora ou outra até visceral, mortes, perseguições, etc. Porém, há uma modificação na forma do compor. Há uma modificação na forma do interpretar. Então, a censura pesada, ela forçou os artistas a terem novas ideias de como passar aquela mensagem usando elementos do cotidiano, articulando uma manifestação social. Então, quer queira ou quer não, a ditadura ela trouxe marcas terríveis para a nossa cultura, como também deixou coisas interessantes. Tá bom, galera? Assim como uma guerra, por exemplo, ela é terrível, ninguém quer, mas ela deixa coisas interessantes. A pandemia, Deus o livre, ninguém quer aquele tanto de mortes. Mas esses heróis, essas pessoas que morreram em pandemia, é como se fossem grandes heróis, né? Porque geraram vacinas, um aquecimento aí nessa ideia da medicina, enfim. Né? E, em detrimento dessas percas, temos um substrato hora ou outra que parece ser positivo. Mas não é que a gente vá estar atrás de pandemia nem de guerra, né? Não é por aí. Beleza, galera? Então, essa aula é bem interessante porque a gente vai ver que essa censura ela deixou marcas, trouxe impacto na produção artística brasileira. Fique à vontade para interagir, participar, colocar opiniões. Aqui a aula é para a gente, galera, tá bom? Então vamos aqui, ó. Nosso objetivo é fazer esse passeio aí, né, em torno desse contexto dos parâmetros da arte brasileira da década de 60 a 70. De fato, a ditadura vai até 85, né? Olha aí, censuras às artes durante o período de ditadura. Esta imagem já traz para a gente aí uma espécie de censura. As mãozinhas estão tapando os olhos e a boca. Lembre-se que isso é marca medieval. Lembra que na Idade Média você não poderia falar mal da igreja, porque a igreja era o Estado, a igreja é política. Hoje parece que isso volta um pouco, né? A gente está voltando um pouco a essa sensação. Né? Até aqui mesmo em Teresina, alguns debates políticos, e nós não vamos nos ater aqui a partidarismo nenhum, tá, galera? Pelo amor de Deus. Mas a gente vai passear por esse conteúdo de uma forma neutra, tá bom? Uma forma neutra. A gente vai analisar os aspectos aqui de uma forma contextualizando com os dias de hoje, mas a gente não vai estar, pelo amor de Deus, fazendo alusão a nenhum tipo de partido nem candidato. Mas o fato é que na Idade Média, a igreja, ela inibia as pessoas. Você não pode falar mal da igreja, se você falar mal, você é morto, você é crucificado, você é queimado vivo. E isso chegou para a gente aí de outras formas. A ditadura ela é marca dessas, digamos assim, dessas intenções políticas de hora ou outra de comandar a massa como um todo, ou até mesmo manipular estrategicamente uma população inteira. Então, nós vamos ver que os artistas chamaram pela voz, o artista chamou pela atenção, porque foram oprimidos. Alguns tiveram que sair do país e mudar o seu estilo, o seu jeito de compor. Beleza? Então, olha, Paulo Brusca é um artista brasileiro e ele saía nas ruas da Grande São Paulo com sua performance. Como era essa performance dele? Saía nas ruas vestindo esse cartazinho aí, ó. O que é arte
para que serve a arte? É uma pergunta que nós nos fazemos, né? A arte, ela é libertadora, galera. Ela faz com que nós ampliamos as nossas percepções, o nosso aspecto crítico, a nossa observação. E ele traz aqui, olha, por exemplo, os desaparecidos nessa performance dele. Ele colou no corpo dele, em torno da sua roupa, e umas espécies de cartazes com pessoas, rostos desaparecidos em época de ditadura. Né? Ali na testa dele tem ali, perdidos ou desaparecidos. Ok? Para que serve a arte, se não é para as pessoas pensarem, refletirem? E a ditadura, ela trouxe uma censura. Aí ele pergunta, sim, mas para que serve a arte? Se eu não posso me expressar por meio da música, da dança, não posso falar o que eu quero. Então, esses artistas, por meio de sua performance, tá, ó, performance, características das artes do século XX, né? O artista tem uma ação onde ele vai para as ruas, levando este espécie de cartaz aí que fica na frente e nas costas dele, mas não verbaliza isso. As pessoas leem e tiram suas conclusões, né? Ok, galera? Olha aí, em 1973, o governo militar vetou a música Uma Vida Só, do nosso querido Odair José. Aquela música da pílula, né? Ainda hoje a gente ouve ela na rádio aí. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa o nosso filho crescer. É uma coisa que o governo patrocinava, olha aí, ó, campanhas de controle de natalidade. Galera, isso aconteceu em outros países. Ainda hoje acontece, né? Na China, no Japão. Antigamente só podia ter um filho, hoje parece que pode até 3 para lá. Mas aqui no Brasil, se isso tivesse perdurado um pouco mais, nós entraríamos hoje no que aconteceu na Alemanha e no Canadá. Hoje no Canadá, estão chamando casais jovens para ir ter filhos no Canadá. A licença maternidade e paternidade ela é bem mais estendida. Uma série de auxílios para você ter esse parto bem assistido, né? Sobretudo por questão de saúde mesmo, saúde pública, lá é primeiro mundo, é diferenciado, né? Porém, a população economicamente ativa envelheceu, porque havia essas campanhas, digamos assim, para as pessoas não engravidarem tanto. País de primeiro mundo, as pessoas hoje, por exemplo, nós brasileiros adoraríamos ir ou ser de primeiro mundo, né? Mas isso nós temos que ter uma modificação social incrível. Olha, hoje nas salas de aula ainda jogam papel no chão. Se você chegar no primeiro mundo e jogar papel no chão, você é preso. Se você for mijar num poste, você é preso. Jogar chiclete no chão, vai preso. Preso assim, você paga algumas atividades comunitárias, né, que eles chamam de reclusão comunitária. Você vai prestar serviços, sobretudo aquele bairro que você causou problemas. Então, no governo da nossa ditadura, nós vamos perceber aí, tá, essa censura mais severa. Agora, lembre-se que a Bossa Nova, ela trouxe uma coisa interessante, era tudo maravilhoso e tal, e depois com a ditadura, há uma perca desse censor mais prazeroso, justamente pelas imposições de época, né? As imposições da época. Porque tudo que era feito era analisado. Então, olha aí, ó. A letra não pregava a resistência contra a ditadura, não falava de qualquer herói do comunismo, nem fazia doutrinação marxista. Galera, qualquer coisa que falasse uma alusão do comunismo era extremamente cortado. É extremamente cortado. Infelizmente, essas marcas ainda chegam hoje, né? Nós estamos aí vivendo uma política que as pessoas estão deixando de se falar porque um gosta de um e o outro gosta do outro. São marcas da ditadura. Porque criou-se esse extremismo. É a direita ou a esquerda. Enquanto nós somos humanidade. Direita ou esquerda, paga todo mundo na mesma moeda. A pandemia nos provou. Né? Você pode ser Brasil, Japão, China, Estados Unidos, branco,
preta, amarela, azul ou roxo, mas não importa. Quando vem para um, vem para todos. Beleza, galera? Então, esta é uma tela bem interessante, porque ela vai mostrar justamente essas intenções políticas e a arte sendo literalmente restrita ou forçada a procurar novos caminhos. Porque quando a arte não passa por um lugar, ela arruma um jeito, circula e vai por outro. É tipo uma água que não consegue se barrar. A água, se você começar a encher no lugar, depois que ela transbordar, ela vai achar um caminho, vai bater no mar. Assim também é a arte, tá bom? Olha aí, durante o regime militar, a repressão à produção cultural perseguiu qualquer ideia que pudesse ser interpretada como contrária às do governo. E vira e mexe incluiu aí canções bregas que não tinham nenhum conteúdo diretamente político. Alguns compositores, como Haydn e Ravel, né, já tinham emplacado vários sucessos aí, foram explicar aos seus censores, né, essa música aí, Eu Te Amo, Meu Brasil. Por quê? Em época de ditadura, o cara ainda estava dizendo que amava o Brasil. E vou dizer para vocês uma coisa, galera. Não sei se vocês já ouviram isso. Aqui para nós é colocado que o Brasil é país de terceiro mundo, né? Aí você diz logo assim, meu país não presta. Eles querem ouvir isso. Porque eles, não presta não, sai daí que eu vou para aí. Os Estados Unidos hoje, por exemplo, galera, eles não têm reservas florestais, eles só têm 5% de reserva florestal. Se a gente disser, eu não gosto desse país, eles vêm para cá, porque aqui ainda tem. Minguando, mas tem, né? Entender essa ideia? A ditadura militar, alguns estudiosos dizem que é uma grande estratégia para perca de nacionalidade, exílio em massa. Galera, foram muitas pessoas exiladas, muitas pessoas mortas. E a ideia é que a gente desvalorizasse do Brasil. Se possível, ir embora, para vir Estados Unidos e outros, né? E outros. Entenderam essa ideia aí, galera? Então, aqui, ó, literalmente, né, o governo, essa estratégia mundial, a gente não sabe o que essa galera conversa, né? Uns falam aí, como é o nome lá? Os Illuminates. Outros dizem que é o Blue Beam, a nova ordem mundial, né? Que está se formatando aí com essa guerra para lá, Ucrânia e Rússia. Tensão entre China e Estados Unidos, né? Então, essa galera, eles conversam e eles promovem, às vezes, na população, uma perca da nacionalidade. Uma perca da nacionalidade. Tá? Se a gente não conhece músicas brasileiras, adora músicas de outros países, a gente, essa música daqui não presta, não. Só presta música não sei da onde. Para eles, isso é maravilhoso. Você não quer não? Pô, vá para lá. Deixa o Brasilzão aí que a gente cuida. Então, essa sensação que eles passam da gente terceiro mundo, tá? São interesses bem maiores, meus amores, bem maiores. Então, quando essa dupla aí, Dom e Ravel, começou a emplacar Eu Te Amo, Meu Brasil, com uma ideia ufanística, patriótica, que diabo é isso, menino? Como é que eu tô quebrando o país aqui? Negócio de cultura e arte, você vai dizer que eu amo meu país. Então, eles tiveram que se explicar para os censores. Olha o nível, galera. A perseguição era complexa, né? Tem um filme aí que eu vou indicar para vocês, chamado Marighella. Se puderem assistir esse filme, galera, assistam. Ele é libertador nesse quesito da ditadura, tá bom? Show de bola? Olha aí, bastava uma palavra, uma frase mal interpretada e lá vinha a tesoura da censura. O cálice do nosso querido Chico Buarque e Milton Nascimento foi perseguido demais, né? Só que os artistas são malas, né? Criaram uma ideia visual, o cálice, o copo, a taça, ou a ideia de você fechar a boca, porque senão era perseguido, era morto. Ao vivo ou em praça pública, ou do jeito que desce. Né? Então, essa censura ela era muito severa, galera. E os artistas eram forçados a criar músicas com duplo sentido, ou uma ambiguidade poética. Né?
Uma ambiguidade poética. Então, naquele período, os militares prenderam, sequestraram, torturaram e exilaram artistas, jornalistas e intelectuais. Não fosse esse lado trágico, o saldo do período poderia ser considerado até cômico. Tantas foram as atrapalhadas da censura na hora de lidar com a liberdade de expressão. Olha, teve um caso lá que um artista, já lembrar o nome dele, ele colocou lá uma obra cubista, falando de cubismo e neoconcretismo. Aí eles interpretaram como se estivesse falando de Cuba socialista. Foi vetado. Eles nem sabiam o que estavam censurando. Tudo que remetesse a essa ideia de esquerda era censurado. Tá? Então, o saldo desse período poderia ser considerado cômico se não fosse tantas as atrapalhadas que os censuristas provocavam, né? Galera, isso era tão estranho que qualquer propaganda, receitas de remédio, os caras estavam olhando, ó. Aquelas bulas, receita de remédio, as bulas, receita de bolo, tudo que fosse popular, os censores iam procurar para saber se tinha informação. Era uma paranoia, literalmente. Um medo das pessoas entenderem que aquilo ia vir para um golpe, né? Um golpe militar. Tá bom? Show de bola? Olha aí a letra da música, né? De Chico Buarque e Milton Nascimento. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor ser filho da outra. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice, né? Eu não quero beber desta violência. E, infelizmente, galera, hoje a gente vê... Olha, a gente fala aqui de violências, vou voltar bem aqui esses termos, não é nem legal, mas enfim, ó. Sequestro, tortura, exílio. Hoje os nossos jovens adoram jogos de violência, sobretudo de tiroteio. E aí, meus amores, orelha em pé, tudo que eles dão demais, eles vão cobrar. Dá muita arminha virtual para os jovens, no dia a dia, a pessoa vai querer uma arma para se sentir seguro. A mídia, ela impõe prazeres ou necessidades desnecessárias também, né, galera? Meus amores, eu tenho hoje, vou fazer daqui uns dias 40 anos, graças a Deus eu nunca precisei, e com fé, né? É complexo essa história das armas aí, porque no dia de morrer você pode estar com a arma que for, você morre. Ah, mas você vai se proteger da morte? Até vai virar um assassino, balear alguém e tal, mas no dia que você vai morrer, é inevitável. Você pode estar com uma bazuca, pode estar no melhor hospital do mundo, mas ninguém consegue impedir, evitar. Parece que já é programado. Então você pode ter a arma que for, meu povo. No dia de morrer, morre. Agora vejam que essa censura hoje, em alguns países, desarmamento civil, os Estados Unidos fazem campanha para desarmar o povo, porque hoje já não é mais necessário, né? Pelo menos até ontem. Ninguém sabe se entra guerra China e Estados Unidos, perdão, mas até o dia desses já estavam lá fazendo campanhas de desarmamento, porque a sociedade pode ficar à beira de um colapso, né? Uma guerra civil. A gente já viu isso em vários pontos no Brasil, Rio de Janeiro, sobretudo, né? São Paulo, diariamente a gente vê essas guerras de facções. Enfim, são marcas dessa ditadura, né, galera? Beleza, meus amores? Por favor, mais uma vez, peço a vocês, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, nem propaganda política de ninguém, muito menos estar levantando bandeira A ou B ou C. Estamos falando do jovem, do nosso futuro, tentando abrir a mente para esses contextos que nós vivenciamos, tá bom? Então, o regime vetou uma apresentação do balé Bolshoi. Olha os impactos
na cultura brasileira, galera. O balé Bolshoi é um dos mais emblemáticos do mundo. É referência mundial. Inclusive, eu tinha um aluno, eu acho que ele ainda é vivo, lógico, que ele foi para o balé Bolshoi. Olha que interessante. Ele escola de prefeitura, mas o menino dançava muito, né? Impressionante a plasticidade que ele tinha. E uma vez que o Bolshoi veio aqui para o Brasil, fizeram umas triagens em várias cidades do Brasil, ele foi na caravana e não voltou mais, na Rússia, né? Então, o regime vetou essa apresentação do Bolshoi por ser uma dança da antiga União Soviética, da Rússia. E era comunista, né? Olha aí, ó. Referência mundial só porque a companhia de dança era uma estatal da União Soviética. Comunistas, portanto, seria como proibir charutos por serem cubanos. Olha que interessante, né? Filmes de Kung Fu foram proibidos por conter substrato maoísta. O poeta Ferreira Goulart teve uma pasta... daí, galera, o Ferreira Goulart, ó. Teve uma pasta de artigos apreendida em sua casa e acredita que a inscrição da capa do Cubismo à Arte Neoconcreto. Olha aí como os censores nem sabiam o que estavam pegando ou queimando, né? O fato é que se fizesse uma alusão à esquerda, ao comunismo, era caçado imediatamente. E o cubismo nós sabemos que é uma vertente artística do século XX, uma vanguarda europeia, que fala sobre a geometrização das formas, a arte com ideias geométricas, né? A geometrização na arte. Viram aí como é pesado a censura em cima da arte? Então, nós vamos surgir aí com esse protesto, o que a gente chama de teatro de revista. Os artistas, atores, atrizes, enfim, vão às ruas protestar. Estamos impedidos de exercer nossa profissão, arte livre, eu quero falar, não defendemos o palavrão, né? Veja que o artista foi obrigado a mover a massa, a fazer pensar sobre o contexto. E a arte com essa característica de libertação ou de mobilidade social. Então, galera, vejam só. Se a ditadura chegou de uma forma muito intensa na sociedade, modificando e tal, olha que interessante esse aspecto da mobilidade social. Né? Quer queira ou quer não, hoje, qualquer campo de emprego aí, nós vamos ter que a galera se organiza em sindicatos. Hoje nós temos sindicato de artistas, apesar de aqui em Teresina não funcionar muito, né? Mas a gente tem alguns sindicatos para poder se organizar melhor e pedir, atuar, ser inserido de uma forma mais evidente. Tanto é que algumas leis que são de incentivo à cultura, recentemente elas foram muito vetadas, né? Algumas leis, a lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, foram leis que literalmente aí a Paulo Gustavo não rodou. Era uma lei que iria incentivar milhares e milhares de artistas brasileiros e ela foi vetada pelo governo, né? E a gente não sabe os motivos, mas é interessante a gente perceber que quando a gente mexe na cultura de um povo, a gente está mexendo na base. Tá? Cultura é vida, cultura é arte. Olha aí a profecia do Geisel, galera. Esse cara, ele pensou e abriu a política brasileira. Porém, há todo um contexto de articulação, né? Olha aí a profecia dele. Se há vontade do povo brasileiro, eu vou prometer a abertura política. Mas vai chegar um tempo em que o povo sentirá saudades do governo militar. Pois muitos desses que hoje pedem o fim da ditadura não estão visando o bem do povo, mas somente os seus próprios interesses. Olha que interessante, galera. Né? Então, havia-se uma questão bem tênue, né? Bem intensa nesse contexto de ditadura. Havia uma jogada política muito maior ainda, meus amores. Sobretudo, essa ideia da desvalorização nacional. Nosso país é maravilhoso, galera. Vocês não sabem, nós não temos noção
quanto o nosso Brasil é cobiçado mundo afora. Olha, eu tive a oportunidade de só dar um recorte para vocês, né? De morar 1 ano em São Paulo. São Paulo é selva de pedra. Você é doido para chegar numa terra, numa natureza, numas árvores, assim, para se sentir mais livre. Mas em algumas zonas de São Paulo você se sente na selva de pedras. Assim são alguns países. Assim são alguns países, né, que já esgotaram suas reservas naturais e vão para outros locais extrair novamente, poluir novamente, porque o sistema deles é finito, é direto, é linear. Perdão, é linear, é infinito. Você extrai da natureza, joga para a indústria produz o produto, mas não volta para a natureza, a gente não repõe. É ou não é? Então há um capitalismo desenfreado em torno disso. Então Jason, galera, ele vai fazer a abertura política, lenta e gradual e segura, porém a galera esqueceu que tinha um tal aí de Armando Falcão. Esse bicho aqui era peça, meu amigo, não deixava passar nada. Inclusive no filme Marighella, a gente fica o tempo inteiro com vontade de pegar ele de taca. Olha aí, ó. Desculpa, galera. Não há violência, tá? Não há violência. Como é que eu tô aqui pregando uma coisa e depois falar de taca, né? Enfim, olha aí. Com Jason, a sua promessa de abertura lenta, gradual e segura, artistas e intelectuais esperavam um certo alívio na repressão. Isso era a ideia inicial, né? Só se esqueceram de combinar com o então ministro da Justiça, Armando Falcão. Em sua gestão, continuaram a ser expedidas dezenas de portarias, cortando trechos de filmes, ou até mesmo riscando faixas, obras inteiras. Então, havia-se um controle, uma manipulação manual. Hoje, a internet, o que é que acontece? Você pode, com um botão, cair uma página de Facebook, cair uma página de Instagram, cair uma live no YouTube. Só que essa censura hoje ela é muito... Acho que nem verdade, nem existe. Aqui no Brasil parece que jogaram, foi para cima, né, galera? Hora ou outra a gente ouve na rádio, a gente ouve nos bairros, a gente tem que ter uma certa cautela com essa ideia da censura, porque ela tem também uma coisa interessante, tá? Alguns países não deixam músicas que falam mal das pessoas, sobretudo das mulheres e crianças, tocar. Na Finlândia, por exemplo, músicas de baixo calão lá não tocam. Porque não é para estimular essa degradação moral, né? Infelizmente no Brasil tem música imoral de tudo quanto é jeito. E as crianças estão começando a tomar isso com uma maior naturalidade. Isso às vezes é preocupante. Tá bom? Galera, vamos fazer um print dessa tela aí, ó. A abertura política para o nosso querido Jason. Mas veja que há uma intensificação nessa censura maior ainda, ó. Compositores, cineastas, escritores, jornalistas, dramaturgos tiveram de caprichar na criatividade para driblar a tesoura dos censores. Então os artistas vão forçar, literalmente, bora criar aqui um álbum, bora, mas não, essa palavra não pode usar. Se a gente pegar essa palavra e colocar outra com um sentido assim mais amplo, será que as pessoas vão interpretar que é isso que a gente quer dizer? Então, usavam isso para não serem rastreados, usando letras cheias de metáforas, né? Expediente que começou nos anos de chumbo e ficou conhecido como linguagem de frestas. Ok, galera? Meus amores, vou pedir aqui um minutinho, façam um print dessa tela e anotem também o que for preciso, tá bom? 1 minuto, já a gente volta.
Beleza, beleza, galera esperta. Meus amores, até aí tudo bem, galera? Tranquilo? Como é que tá a aula aí para vocês? Estão pegando a mensagem? Baixa Grande do Ribeiro, Colônia do Canidé, Pimenteiras, Piripiri, Santo Antônio, Lisboa, São Gonçalo. Um cheiro bem no coração de vocês, tá bom, meus amores? Sejam a paz, galera. Usem a censura. Hora ou outra aí que estiver tocando uma música que não é muito saudável para as crianças, muda lá. Muda lá, não deixa a criança sentir que essas músicas meio que imorais, tá? Fazer parte dessa juventude, não, galera, para a gente formatar um novo contexto político, né? Se a gente colocar muita música assim, imoral para essas crianças ouvirem ou achar que é interessante, daqui a pouco a nossa geração está comprometida. Tá bom, galera? Um cheiro no coração de vocês. Olha aí. A resistência artística, assim como a censura, teve diferentes fases durante o regime militar. Os primeiros anos depois do golpe foram de relativa liberdade de expressão. Então as pessoas iam à rua, protestavam, faziam cartazes e tal, e depois as perseguições ficaram mais severas, né? A censura tinha seus limites, refletindo a linha do ambíguo e moderado Marechal Castelo Branco. Com o endurecimento do regime após 68, a resistência cultural passou por maus lençóis. E aí o filme do Marighella, meus amores, ele vai estar incluído nessa segunda metade aí, tá? Nessa segunda fase dessa resistência artística, onde as pessoas literalmente já precisavam estar se encontrando às escondidas, não poderiam falar qualquer tipo de coisa, né? Eles vão usar objetos do cotidiano para escrever mensagens reflexivas, como bulas de remédio, garrafas de Coca-Cola, tá bom? Enfim. Olha aí, funcionários da Divisão de Censura de Diversões Públicas da Polícia Federal se instalaram nas redações dos principais jornais e revistas, controlando tudo que estava para ser publicado. Então, meu amor, foi uma reviravolta, né? Vira e mexe o espaço de notícias, fotos e charges censuradas acabava preenchido por receitas culinárias e versos de Camões em sinal de protesto. Lembra lá que ainda hoje o jornal traz lá uma receitazinha de bolo, né? É um horóscopo, hora ou outra tem uma piada, né? Isso são marcas da ditadura, é uma espécie até de protesto. Pegaram bem essa mensagem aí? Temos marcas hoje ainda dessa ditadura. E é marca bem interessante, bem característica, né? A fúria do aparato repressivo resultou em teatros destruídos, no sequestro e interrogatório de artistas e no exílio de músicos e escritores. As estimativas sobre o número de pessoas forçadas a partir durante a ditadura militar variam entre 5 mil a 10 mil. Mas não há dúvidas que foi as das maiores diásporas da história brasileira. Beleza, galera? Alguns cartazes eram colocados como se essas pessoas ativistas, né, anarquistas, eram tidos como terroristas aqui no Brasil. Então, imagine aí você ter pessoas de cunho político, intelectuais, e depois tido como terrorista. Como é que é isso? Isso acontece em outros países, né? Ninguém sabe quem é o terrorista. Lembra lá, 11/9, um dia desse aí passávamos 20 anos, né, do atentado terrorista 11/9. E aí, quem mandou realmente aquele avião? Foi o Osama Bin Laden que perseguiram ele, disse que mataram? Ou foi os próprios Estados Unidos? Alguns dizem que foi os próprios Estados Unidos que jogou o avião para começar lá uma invasão. Então, essas mídias, hora ou outra, elas chegam tortuosas. Né, galera? A mídia hoje, a TV, os jornais, etc., hora ou outra, eles são comandados pela política. A gente vê isso, a gente ouve falar. Isso ainda é muito comum. Marcas, não é o correto, né? Mas são marcas da ditadura aqui no nosso país.
Beleza? Alguns dos desterrados jamais retornaram. Alguns dos mortos, né, não tem como voltar. Então, sem sombra de dúvida, essa divisão de censuras da Polícia Federal se instalavam dentro das redações dos grandes jornais, filtrando tudo, 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 tudo. Hoje, meus amores, a gente fala em algoritmos. Não só a polícia, mas sobretudo a indústria cultural. Se você digitar bem no seu celular, quero comprar um tênis. Aí você olha os tênis, não comprou nenhum, desliga o celular. Amanhã, quando você entrar na internet, vão aparecer os tênis mais interessantes que você ainda não viu. Porque eles têm como fazer esse filtro. Eles procuram ver, criam estratégias para mostrar, para ver, perceber o que mais as pessoas estão querendo comprar ou ver. Ah, é meme? Pô, bora produzir meme. Ah, é videozinho curto? Vamos produzir vários reels, videozinhos curtos. Então, hoje, essa censura, na verdade, eles estão de olho nos prazeres sociais para colocar coisas e mais coisas à nossa disposição. Tá bom? Olha aí, nessa fase, a produção cultural de contestação ao regime era engajada, com atenção aos grandes temas ideológicos da esquerda, como a luta pela reforma agrária e pela justiça social. Mas o sucesso nas rádios e nas lojas ficava para a música mais popular, que ressaltava as qualidades do país. Como eu falei para vocês, a música do Jorge Ben, ela vai pegar legal, tá? Nessa segunda parte aí, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Reativando esse prazer nacional, né, galera? Inclusive, é uma das músicas mais emblemáticas quando a gente vai representar a nossa cultura, né? Ela parece que saltita a nossa mente, porque ela foi muito cantada. E outra, galera, percebeu-se que a ideia da ditadura era justamente para a gente perder a paixão pelo nosso país. Tá bom? Olha, hoje mesmo eu ouvi de alunos dizer, tio, mas eu gostaria mesmo de ir para um país de primeiro mundo. Galera, e de fato é massa. Agora, se nós não criarmos o hábito de primeiro mundo, chega lá, a gente passa vergonha. Né? Chega lá, a gente pode ter algum problema, porque essa ideia patriótica, né? Você está no seu país, vamos organizar. Se todo mundo sair daqui para outro lugar, quem vai cuidar daqui? Quem vai organizar? Quem vai deixar o Brasil organizado para possível, logicamente, ser um país de primeiro mundo? Essa ideia de país de terceiro mundo, submundo, veja que para nós não cola mais. Nosso país é maravilhoso, apesar de estarmos passando por processos bem complexos, né? Mas isso vai modificar. Olha, a Alemanha, para ser hoje um país de primeiro mundo, cozinhou seus moradores, né? O nazismo, o holocausto, que nos fale. Hoje, se você chegar na Alemanha para falar de nazismo, holocausto, você fica falando sozinho. Para eles é página virada. Para eles é página virada, porque já estão num novo contexto. Agora, aqui no Brasil, ainda estamos em épocas até meio complicadas, né, de falar em ditadura, porque há uma tensão no país nessa questão política, né? Olha aí, então os artistas, novamente, com essa ideia ufanística, começam a ter força novamente, a ter gás, são inspirados pelas músicas para voltar a ter uma atitude coletiva, sobretudo essas manifestações em massa. E aí nós vamos ter mais de 1000 artistas caminhando pelas ruas de São Paulo. Beleza? Ainda no período Geisel, a cultura e a resistência foram influenciados pelas ideias da contracultura. Era um movimento que pregava uma ação social e política de oposição à violência e aos valores da sociedade de consumo, e a favor das liberdades sexuais, do uso de drogas, para ampliar os horizontes da percepção e da vida em comunidades alternativas. Nos Estados Unidos, esse movimento serviu de combustível para o movimento hippie. Então, houve um momento que as pessoas começaram a querer
literalmente um protesto para a liberdade de expressão de uma forma mais complexa, né? Por exemplo, quando eles falam aí em favor da liberdade sexuais, do uso das drogas para ampliar os horizontes da vida. A Coca-Cola, ela é o quê? Um alimento? É o quê, galera? A Coca-Cola é o quê mesmo? É um veneno, é um alimento, é um suco, uma bebida. É muito saudável? Não é. Mas é como se fosse uma ideia de cultura e contracultura. O caldo de cana é saudável? Oxe, por que não temos caldo de cana engarrafado, né? A Coca-Cola é um dos alimentos, perdão, uma das bebidas, não é tão saudável, né? Mas a galera vicia rapidinho. Essa escadaria para o consumismo, não, eu tomar só um pouquinho, vou tomar um todo, tomei uma garrafa toda de Coca-Cola, aí depois dá aquele arrotão, dá um certo prazer na gente, né? Depois que a gente enche o bucho, tomar uma Coca-Colazinha realmente não é nada mal. Porém, o que eles faziam, amores? Eles escreviam até nas garrafas, ó. Porque é um produto do cotidiano. É um produto do cotidiano. Tá? As cédulas de um cruzeiro, eles carimbavam. Puf, quem matou Herzog? Quem matou Marighella? Quem matou Marighella? Esses nomes ainda são, digamos assim, vivos na nossa memória, porque os artistas começaram a replicar essa pergunta. Toda propaganda política, galera, toda campanha política morre gente. Seja por fanatismo, seja por crime encomendado, mas é algo das marcas dessa política aí do regime militar, tá, galera? Da ditadura militar. Tio, então quer dizer que essas brigas políticas aí, A ou B, esquerda ou direita, são marcas da ditadura, galera. Houve uma segregação social, né? Isso aconteceu também em outros países, né? Quem lembra lá na história, os bolcheviques, mencheviques, dentro de um mesmo país, as pessoas criavam um lado direito, um lado esquerdo e começavam ali aquela... Enfim, o fato é que todos nós pagamos a mesma moeda, não é? O vírus estourou na China, daqui a pouco estava aqui. E não adianta chorar, não adianta correr, porque vai para todo mundo. Na política também é assim, não adianta a gente guerrear, porque quando vem a coisa boa ou ruim, é para todo mundo. Ok, meus amores? Então, os artistas entram em greve contra a censura em 1968, passeata dos 100 mil na Guanabara. Então tá aí, ó, greve, protesto contra a censura, defesa na cultura. Vai tapar a boca de quem, né? Então, os artistas começam a se articular e mostrar essa potência, né, que é a arte, que é a liberdade de expressão, que nós hoje temos que ter um pouco de cuidado, que essa liberdade chegou a um extremo. Tem coisa que já está liberta até demais, né? Então, no Brasil, afetou especialmente o teatro, o cinema, a música. Então, as principais frentes culturais de contestação ao autoritarismo. Então, a música, o cinema, o teatro. Olha, o próprio Marighella, galera, recentemente ele foi vetado aqui. Não era para tocar aqui não, viu? Tocou nos Estados Unidos, fez sucesso lá, e aí depois que cai na pirataria, meu amigo, não tem quem barre. E o Marighella aí já tem até no YouTube. Quem quiser assistir, tá bom? Então, grupo que vivia em comunidade, perdão, Gilberto Gil, Caetano Veloso e os Novos Baianos, grupo que vivia em comunidade e reunia Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Baby Consuelo, transformaram a busca pelo prazer no tema principal de suas canções. Olha que interessante. A Jovem Guarda trouxe essa procura. Essa galera aí, os Novos Baianos, com a ideia da Tropicália, o tropicalismo, depois a gente vai falar sobre isso, trouxeram uma versão brasileira mais atualizada, né? O lançamento do disco Bicho, de Caetano, em 1977, é um marco dessa influência. A faixa Odara, que traz os versos, deixa eu dançar, pro meu corpo ficar Odara, né? Deixa eu dançar,
pro meu corpo ficar feliz, pro corpo sentir-se feliz, levou a esquerda engajada a acusar a postura bicho grilo de Caetano e dos baianos de ser alienada e alienante. Que história era aquela de ser feliz naqueles anos de violência estatal? A galera estranhou. Caetano, em épocas de ditadura, falar: deixa meu corpo sentir-se livre, né? Deixa eu dançar. Então, há uma muito usual, tá, galera? O stencil. Eles fazem stencil, que é uma espécie de suporte, e você chega num lugar, só faz botar o stencil, passa a tinta, a imagem fica lá já gravada, né? Seja marginal, seja herói. Essa era uma ideia anarquista da época da ditadura. Olha aí, meus amores. Marighella e Marielle. Dois crimes políticos que não calam em nossa memória. Tá surgindo aí o filme da Marielle, o do Marighella já é maravilhoso. É um filme massa, galera. Muito bom, muito norteador. Tá bom? Para a gente ter mais acesso aí a essa época de ditadura. As cédulas, olha aí, de 2 contos com a imagem de Marielle. Assim como aconteceu lá, quem matou Herzog, né? Beleza, galera? É uma temática que ela se repete. Esses crimes políticos, infelizmente, eles acontecem, né? Outro dia um entrou aí na casa do outro aí. É uma loucura só, galera. Pelo amor de Deus, sejam amor, sejam paz. Tá? A política, às vezes, quer que a gente mesmo se mate. Dá arma para todo mundo. Não, você mesmo se resolve. Deixa a polícia comigo. Então, muito cuidado com essas frentes, né? Que traz a violência como premissa, galera. Nós somos amor. Né? Olha aí, os carimbos faz parte das inserções em circuitos ideológicos e eles vão pegar elementos do cotidiano para fazer essa investida reflexiva. Né? Então você tem aí a cédula de um cruzeiro com o carimbo Quem Matou Herzog. E as garrafas de Coca-Cola cheias de inscrições, adesivos, porque eram produtos que não teria como ser parado. Imagine você pregar isso aí, carimbar várias cédulas de dinheiro e isso começar a circular, não tem como censurar isso. E aí temos uma questão, meus amores. Questão maravilhosa para vocês, tá? Durante a ditadura militar no Brasil, a partir do golpe de 64, muitos artistas foram perseguidos e impedidos de mostrar suas obras. Toda a produção artística deveria antes ser avaliada pela censura, que liberava o que considerava adequado para ser mostrado ao público. Manifestações contrárias ao governo militar só passavam pela censura se quisessem enganar os censores. Galera, olha que interessante aqui, ó. Opa, perdão. Vou botar o amarelão aqui, ó. Manifestações contrárias ao governo só passavam pela censura se conseguissem enganar os censores. Ou se encontrasse outros caminhos para a divulgação, beleza? A questão, ela já está dando um comando, ela já dá quase a resposta da questão. Érica Fernanda, seja bem-vinda, querida. Você estava aí? Maravilha, aquele abraço. Interessante a sua presença, sempre positiva nas nossas aulas, tá bom, Érica? Deus mantenha essa luz, querida. E todos vocês presentes, tá bom? É uma gratidão
ter aqui essa quantidade de polos nesse sexta-feira, né? Show de bola. Então, olha aí, ó. Ele pergunta, nas obras em destaque, deixa eu voltar aqui, ó. Olha aí as obras que a gente está falando, obras em época de ditadura. Tá, galera? Olha aí as manifestações, né? Então, nas obras em destaque, percebe-se, letra A apropriação dos objetos de cotidiano, massa, tá ok? Na tentativa de romper qualquer barreira entre a vida e a arte comum. Vamos lá. As obras acima fazem parte do movimento pop art. Não, aí já quebrou as pernas. Negócio de pop art, não. Tá bom? Pop art a gente vai ver lá na segunda metade do século XX, mas não tem negócio de pop art, não. Letra B. O interesse do artista são os temas comuns, que falem sobre o cotidiano. Fraco, mas, porém, são objetos do cotidiano que ele usa, né? Para tornar suas obras populares, o artista pop usa semelhantes recursos aos meios de comunicação em massa, apropriando-se de objetos e produtos do gosto popular. Olha, essa letra B ela é interessante, porém, falem sobre o cotidiano, eles querem falar sobre o contexto, política, né? Letra C, que o artista faz uso de apropriações comuns à produção artística contemporânea. Suas obras, naquele momento, tinham um caráter de contestação política e se inseriam nas novas formas de propor arte que se popularizavam desde os anos 60. Essa daí, pegadinha, né? Pegadinha. Ó, o artista faz uso de apropriações comuns à produção artística contemporânea. Será que era isso? Ali eles pegaram, foi produtos de uso cotidiano, as cédulas de dinheiro, as garrafas de Coca-Cola. Beleza, galera? Lembrando que a Coca-Cola naquela época era famosíssima, né? Quem bebia Coca era chique. Letra D, que o valor artístico não está na imagem, e sim na ação proposta pelo artista, que propõe a reprodução de sua obra por qualquer pessoa, criando uma barreira que é o proteger contra a censura. Galera, pegadinha. Mas veja que a questão disse lá, ó, tentativa de burlar a censura. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Enganar os censores. Galera, a questão pode te dar a resposta, se você ler atentamente. Beleza? A ideia era enganar os censores. Se observarmos bem, as duas obras fazem parte de um mesmo trabalho, inserções em circuitos ideológicos, e só podem ser entendidas quando todas as obras desse projeto estão juntas, porque são elementos que vão rodar no dia a dia, né? E aí, certamente, ela vai fazer parte da vida das pessoas. Opa, Érica, show de bola. Exatamente, essas questões, elas são recorrentes, né? Sobre arte e ditadura, essas questões, elas são muito recorrentes. E digo para vocês, galera, na nossa prova, nós vamos ter aí questões que, de fato, a gente já tocou, ou que tenha uma tranquilidade para vocês responderem, tá bom? Olha aí, nosso querido Caetano, Gil e Chico Buarque, né, nomes importantíssimos, sobretudo do movimento tropicalismo, que vai surgir logo à frente. Então, no Brasil, afetou principalmente o teatro. Isso aqui a gente já viu. Perdão. Olha aí, a repressão míope. Encarregados de lidar com sutilezas, os censores muitas vezes deixavam passar o que, se eles fossem melhores de interpretação de texto, certamente seria barrado. Chico Buarque, cansado da perseguição, adotou o nome artístico de Julinho de Adelaide. Então, os artistas tinham que se reformular, se reestruturar, né? A estratégia deu certo, as canções de Julinho fizeram sucesso. Entre elas, Jorge Maravilha, que traz os versos: você não gosta de mim, mas sua filha gosta. E isso foi interessante porque foi literalmente, olha, uma menina que quis entregar um presente, né? Na verdade, o pai entregou para o Chico. Você não gosta, mas a minha filha gosta de vocês. Beleza, galera? Esses nomes, Chico Buarque, o Milton Nascimento, o próprio Gilberto Gil, são nomes importantíssimos nessa ideia
de trazer uma mobilização, tá? Para uma percepção social mais preocupante. Beleza, galera? Então, aí nós temos aí também vários e vários nomes dentro da Tropicália, desse novo conceito que vai surgir. Nós vamos ter uma aula específica, galera, falando do tropicalismo, que é pós-ditadura militar. Beleza, meus amores? Maravilha, um prazer tê-los aqui hoje. Convido a todos aí a um final de semana maravilhoso e a gente se encontra na próxima semana. Valeu, galera. Um cheirão no coração. Até a próxima. Valeu, show!